essa semana é uma semana muito especial, porque é a semana que antecede o nosso dia, mãezinhas. E vocês são muito mais que especiais para mim. E hoje a nossa convidada especial está aqui. Eu vou chamar ela já, já, já. Nosso tema hoje é um tema muito polêmico. E eu convidei uma pessoa muito especial para conversar um pouquinho comigo, para deixar assim um pouquinho mais de paz ou não no coraçãozinho de vocês, mãezinhas. A minha amiga, professora querida, Ana Bona. Essa ideia surgiu no meu coração diante de uma propaganda de uma marca muito conhecida aqui no Brasil. E essa marca me chamou muito a atenção porque ela pontuava vários aspectos em que a mamãezinha estava sendo culpada. E hoje nós vamos discutir se dar a chupeta para a criança é uma culpa que essa mamãe pode carregar. Vou chamar ela aqui. Oi, Ju. Oi, Ana, tudo bem? Bem? Boa noite para Boa noite, você. querida. Tudo bom com você? Tudo ótimo, muito bem-vinda Obrigada. aqui. Obrigada por. Já vou te agradecer de princípio. Obrigada por ter aceitado esse convite, tá? É muito Imagina. importante para mim e para todas as mãezinhas que já me acompanham aqui, né? Eu acho que não só aqui na minha cidade, mas em todo o mundo. E Ana, se apresenta aí para quem não conhece você. Vamos lá, e depois eu vou fazer uma apresentação rapidinha, porque pode ter muita gente aqui que não me conhece, né? Tá chegando agora Com também. certeza. Então, Ju, primeiro eu quero te agradecer por esse convite, dizer que foi uma surpresa muito feliz, esse convite que você fez para mim, né? De estar participando dessa live com você, desse projeto que você está fazendo, visando conhecimento mesmo para as mães, né? E a gente abordar de uma forma leve, de uma forma principalmente com muito bom senso e empatia, né? Porque a gente sabe que teoricamente as coisas geralmente costumam ser muito incisivas e na vida real nem tudo é teórico, né? Na verdade, a maioria das coisas não é nada teórico, é muito prática. Então, em resumo, eu e a Ju, a gente se conheceu no curso de especialização dela, né? Que eu tive o prazer de ser professora na turma dela. A gente se conheceu em Juiz de Fora, quando a Ju ainda estudava odontopediatria. E aí a gente teve algumas aulas que a gente teve contato, que a gente trocou ideia e conhecimento, né, Ju? E eu Isso. sou formada em odontopediatria, sou formada em odontologia, especialista e mestre em odontopediatria. Eu atuo como professora na graduação e na pós. Então, mas o mais importante, eu acho que eu sou odontopediatra, né? Eu atendo todos os dias, eu tenho minha clínica e eu brinco que metade de mim é professora, mas com certeza a outra metade, se não for um pouquinho mais, é odontopediatra, porque eu amo atender, amo clinicar e amo ter esse contato com as mães, né? Sim. E é isso aí, pessoal. Eu sou ex-aluna da Ana Bona e a Ana, assim, ela é uma simpatia na nossa vida, né? Ela conquista nosso coração, além dela trazer muito conhecimento, ela é muito amada, tá, Ana? Saiba disso, meu carinho é enorme por você. Depois que a gente Obrigada. se forma, a gente vai andar com as próprias pernas, né? A gente vai fazer as nossas decisões, os nossos diagnósticos, a gente começa a ficar um pouquinho mais independente. Mas Isso mesmo. é sempre muito bom estar aqui, né, com alguém que está nesse nível já de ensino que é você. Bom, as mamães que estão chegando agora, porque, gente, nós estamos aqui nessa jornada, essa semana antecede o Dia das Mães, e uma campanha publicitária aqui no Brasil, de uma empresa muito conhecida, ela lançou um anúncio, e esse anúncio colocava as mães no tribunal. Uma mãe. E ali entrava o promotor e começava a acusar a mãe. E uma das acusações que foi feita a essa mãe é que o seguinte,
Depois dessa mãe ter dado já a mamadeira logo nos primeiros meses do bebê, ela deixou tudo ir a ladeira abaixo. Liberou muitas coisas. E uma das coisas em que ela estava sendo acusada de ter liberado era a chupeta. E é isso que nós vamos conversar hoje, né, Ana? De odontopediatra para odontopediatra. Com bom senso, porque nós somos, né, pessoas reais, nós temos os convívios com sobrinhos, com conhecidos, com amigos, com irmãos que já têm filhos. Então, Ana, a chupeta, você acha que ela deve fazer parte do enxoval do bebê logo quando ele vai para a maternidade? O que você pensa, Ana, sobre isso? Vamos lá. Então, Ju, realmente é um assunto polêmico, né? E uma das coisas que eu escuto muito no consultório é assim: nossa, Ana, mas você ainda não é mãe, então você sabe muito da teoria, mas a prática é muito difícil. Então, às vezes, a gente convive com mães de primeira viagem, às vezes a gente convive com mães mais experientes, né? E realmente é um assunto polêmico, por quê? Eu acredito que a chupeta, o bico, por muito tempo, eu ainda acho que é culturalmente enraizado, assim, na nossa cultura, de um modo geral, como sendo um artifício primordial no enxoval das crianças. Quase todas as mamães, pelo menos assim, as que a gente acompanha, os amigos e até as próprias pacientes, muitas vezes a gente vê o bebê ainda nem nasceu, a mãe ainda nem está no final da gestação, e daí já comprou para o enxoval uma chupeta, um bico, ou já ganhou de alguém, ou no chá de fralda, né? Acabou ganhando um bico, ou às vezes a mamãe vem fazer o pré-natal odontológico com a gente, que é aquela consulta com a gestante, e a mãe já pergunta, né, doutora? Eu já posso comprar uma chupeta? Qual chupeta você indica? Você é contra ou a favor chupeta? E aí a gente acaba ficando um pouco em cima do muro, porque ao mesmo tempo que a gente entende dessa cultura que vem há muitos anos colocando a chupeta como item primordial desde o nascimento, ao mesmo tempo nós como profissionais sabemos dos malefícios que essa chupeta pode trazer, né, associado ou não à mamadeira, e as confusões que isso pode causar para o bebezinho recém-nascido. Então, apesar de eu achar que ainda, infelizmente, é um item que as mães costumam comprar já antes mesmo do bebê nascer, acho que a gente precisa ter bom senso no sentido de pensar que o Ministério da Saúde não recomenda, as organizações como a Associação Brasileira de Odontopediatria Americana não preconizam o uso. A gente tem que ter um bom senso de saber que ainda está muito enraizado e que a grande maioria ainda oferece, né? E aí cabe a nós, como profissional, explicar os pontos positivos, os pontos negativos, e acho que ter empatia, se colocar no lugar da mãe, saber como foi essa gestação, como está sendo, e orientar de uma maneira que ela entenda que, apesar da gente não recomendar o uso, né? Caso aconteça da criança precisar ou a mãe acabar cedendo a esse uso, quais orientações que a gente tem para passar para minimizar essas consequências ou essas sequelas, né, Ju, que podem ocorrer. Sim. É mais uma vez, né, o conhecimento dando para as mães poder, né? Ontem a gente discutiu um pouco sobre isso aqui e parece que acontece a mesma coisa com o tipo de parto. As mães nunca passaram por um parto natural, mas não querem nem Sim. pensar, não é? A São maioria das coisas mães enraizadas, infelizmente. tudo. Isso. Uhum. A amamentação também. A maioria das mães, não. Para quê? Não, não quero dar não quero amamentar, né? Então, como você bem disse, parece algo que está enraizado, né, culturalmente. E nós, como odontopediatras, né, nós atuamos diretamente, né, Ana? Na face, no rostinho, mais especificamente ali nas alterações dentárias. E a gente vê todos os dias no consultório. Todos os dias. Eu vou falar de forma leiga, né? Então, o encaixe, o desencaixe dos dentes é o que a gente vê todo dia no consultório. A maloclusão, né? A gente chama de maloclusão. Mas será, Ana, que existiria uma chupeta ideal? Existiria, assim? Dentre todas as chupetas feitas pelo homem, existia alguma ideal?
Ou tem Então, outra chupeta de outra origem, na que é a verdade, ideal, a perfeita, feita sob medida. Você sabe já que eu tô falando? eu acho que a chupeta ideal, na verdade, é o bico do peito da mãe, né? Isso! Que é, que é o que a Isso gente aí. estimula. Então, sempre que a mamãe chega no nosso consultório, seja ela gestante ou com o bebê recém-nascido ou querendo informações, a gente sempre tenta, como profissional, estimular o uso, né, do aleitamento, estimular o aleitamento materno, estimular a amamentação natural, porque esse hábito, sim, é um hábito benéfico, é um hábito que traz não só os benefícios alimentares, afinal de contas, né? Nós Sim. recomendamos o uso exclusivo, assim como os médicos, assim como as Uhum. associações e a ONU, etc. Mas a gente tem que pensar que de uma maneira artificial, não existe um bico perfeito ou um bico ideal. Então, assim, as fábricas, a indústria acaba lançando, né, novidades e lançando moda e lançando modelos, sempre falando, Uhum. olha, esse é o melhor bico, ou o bico mais ideal, o bico Ortodôntico. isso, o O bico bico ortodôntico. ortodôntico, ou o bico que menos o mais próximo possível da mama da mãe, ou do bico do peito. Então, a indústria, pensando sempre na questão comercial, está sempre pensando em formas de convencer as pessoas de que usar um bico artificial pode ser tão bom quanto ou muito parecido com a amamentação, o bico do peito da mãe. O que a gente tem que pensar é que, assim, infelizmente, não existe um bico ideal, não existe uma chupeta perfeita, né? A gente só tem que tomar cuidado com alguns fatores, como, por exemplo, caso seja importante ou caso a mãe sinta necessidade de oferecer a chupeta para a criança, o bico, a gente sempre fala para as mães tentarem segurar o máximo possível o primeiro mês, que é aquele mês primordial para a pega correta da criança no aleitamento natural, né? Então, a Uhum. amamentação, o primeiro mês é um desafio muito grande para a mãe, principalmente as mães de primeira viagem, né, que sabem o quanto amamentar é um ato maravilhoso, íntimo e de amor máximo, mas também é um desafio enorme. Então, se as mães conseguem segurar esse primeiro mês, vários estudos mostram que conseguindo adiar o uso do bico nesse primeiro mês, a gente consegue diminuir as chances do que a gente fala de confusão de bicos, né? Que é quando a criança acaba gostando muito da chupeta e desinteressando ou sendo desestimulada pelo aleitamento natural. Então, quando a gente fala assim do bico ideal, a gente orienta as mães a amamentar o máximo possível. Então, como é feita livre demanda, né, Ju, que é o que a criança mama a todo momento, a toda hora que ela sente necessidade, que ela chora. Então a gente fala com as mães assim, evita de dar nesse primeiro mês, porque muitas vezes, passado esse primeiro mês, a criança nem vai querer mais pegar a chupeta, né? Ou se ela pegar, ela já firmou a amamentação natural, ela já conseguiu passar pela fase mais difícil, assim, de início de amamentação. Então, por isso que a gente fala. E aí, caso a mãe tenha que optar por um bico, né, e escolher na farmácia ou na internet, onde ela for comprar, a gente fala com as mães assim, escolherem de preferência chupetas de silicone ao invés de chupetas de borracha ou de látex, né? Que são mais fáceis de higienizar, de esterilizar, livres de BPA, que é aquela substância tóxica que a gente sabe que tem em muitos produtos plásticos. E também prestar muita atenção na indicação do tamanho da chupeta em relação à idade da criança. Então, geralmente na embalagem tem, né? Falando direitinho a indicação de quantos meses e também procurar aquele bico que seja mais fininho possível naquela área que a gente chama de pescoço da chupeta, né? Tem a Sim. bolinha ou aquele formatinho mais achatado ou de gota, e logo depois, entre essa gota ou esse achatado e o suporte do bico, né? Que é aquela parte plástica, a gente tem um pescocinho. Então, as mães Sim. tentarem achar que tenha o pescocinho mais fino possível, que é onde vai ficar entre os dentes ou entre as arcadas, tentando causar um prejuízo menor, né? Menor, tentando, tudo é uma Tentando. tentativa, né?
Porque, na Isso. verdade, a criança, quando ela pede o aconchego, quando ela pede o colo, quando ela chora, né, Ana? Esse que é o maior desafio. A mãe já está ali cansada, né? É uma prova de resistência. E eu penso que seja uma prova de resistência física e emocional, Não, com né? certeza, porque a mãe quer dar o conforto para a criança. E a gente E para sabe, ela também quer claro, descansar, né? claro, ela precisa dormir, ela precisa, né? Então a gente sabe que, por exemplo, muitas mães voltam a trabalhar muito cedo, assim que o bebê completa um mês de vida, muitas vezes algumas mães acabam voltando a trabalhar. E no desespero, na tentativa de aliviar o desconforto, aliviar a cólica, porque a gente sabe que existe uma relação, como a criança vive esses primeiros meses, uma fase muito oral, uma fase de uma necessidade fisiológica de sucção, é muito comum a gente acabar cedendo a isso e não vencendo, dando só a mamada ou só o peito, e trazendo o bico como um artifício de tentativa de ajudar, acalmar, tranquilizar, diminuir cólica e principalmente de dar um conforto nessa criança que tá nessa fase que ela que gosta mesmo de, né, de sugar, que é natural, que é Sim. fisiológico, certo? Que é natural. E a gente é tão interessante que desde o ventre, né? Muitas mamães já relatam pra gente quando chegam que ele chupa dedo. Essa semana mesmo atendi um menininho de 8 anos e a mãe já chegou falando assim: Olha, ele chupa o dedo ainda. Aí eu perguntei: Qual? E quantos? Mas ele chupa, doutora, desde a barriga. E as mães chegam achando assim tão lindo, né? Tão fofo. E normalmente, né, Ana, a criança que já chupa o dedinho lá dentro do ventre, né, que já essa necessidade de sucção, né, que você mencionou, ela é tão grande, ela é tão forte, né, que ela determina depois fora da barriga. E esses primeiros meses, né, a esterogestação, né, que o bebê nasce, ele não tem consciência que ele nasceu ainda, ele continua, né, sendo desenvolvido, ele acha ainda que está no ventre, mas na verdade já está aqui fora. E esse instinto é muito grande, né? Mas queremos só lembrar vocês, mãezinhas, que é uma prova de resistência, né? Tem crianças, né, Ana? Tem crianças que conseguem passar por toda essa fase sem usar uma chupeta, né? Sem usar o dedo, sem usar uma chupeta. Pessoas até tentam dar a chupeta, a criança não pega. Mas aí, quando a gente vai virar a fundo, né? São crianças que tiveram uma livre demanda, que foram supridas, não apenas, né, nutricionalmente, mas também emocionalmente, porque acima de tudo, o vínculo, né, materno ali, mãe, filho, o vínculo emocional, afetivo, ele é muito grande, né? Muito grande. Com certeza, mas eu acho que é isso, é as mães tentarem evitar, mas ocorrendo inevitável é essas dicas que a gente está conversando, de minimizar o tempo, a frequência, adiar o máximo possível, retirar o quanto antes, que é o que a gente vai falar também, né? Mas assim, eu acho que tudo é uma questão de quando a gente recebe essas mães, é de ouvir, é de acolher, né? E ter bom senso, porque assim, a gente não está no papel de julgar e de colocar a mãe em tal ou tal lugar, ou achar que ela errou, dando ou não dando o bico, e sem contar que tem também esse desafio que, como a criança passa por uma fase oral muito grande e tem essa necessidade de sucção, muitas vezes ela começa a chupar ainda dentro da barriga da mãe, chupar o dedinho, e tem muitas mães que querem saber, qual que é melhor, qual que é pior, o bico ou o dedo. Na verdade, não tem o melhor ou o pior. O melhor é se a gente conseguisse que a criança não usasse nada disso. E muitas vezes, assim, as mães acham que o bico é mais fácil de tirar, ou o dedo está o tempo inteiro disponível para a criança. A gente tem que sempre partir da ideia de que ouvir o que essa mãe tem para dizer, né? E dentro da realidade de cada família, ver como a gente consegue diminuir ou atenuar esse problema que pode persistir, pode perpetuar e encontrar junto com a mãe soluções e passar dicas e orientações que sejam realidade para ela, né? Sim.
E aí, já entrando no próximo assunto, mas antes, eu vou pedir para vocês, mãezinhas que estão aqui, compartilhem essa live se vocês estão gostando, enviam para as amigas, para as mamães recém-chegadas nesse mundo. Ajude uma mãezinha, compartilhe, né, Ana? Faça parte dessa corrente. Com Então, Ana, certeza. vamos lá. Existe algum benefício, então, no uso da chupeta? Existiria algum benefício? Vamos falar aqui, então, dos benefícios de um lado e dos malefícios do outro, né? E do lado de cá, dos malefícios, a gente sabe que tem prejuízo para a amamentação, para a saúde bucal, orofacial, né, do rostinho, todo o desenvolvimento dos maxilares e também a saúde geral, né? Mas elenca pra gente aqui, diz pra gente, Ana, você tem uma experiência também, né, de graduação, de pós-graduação e clínica muito grande, né? Na sua clínica, o que que você observa? Existiria, assim, algum benefício para aquela mãe, assim, que dá a chupeta? Existe algum benefício para a criança? Porque para a mãe a gente sabe que tem benefício, né? Mas É, e para o bebê? Existe um benefício para o bebê? então, estudos, né, assim, pesquisas clínicas, estudos são muito complicados nesse sentido, porque é muito difícil avaliar um ponto isolado, né, Ju? Então, é muito difícil, por exemplo, a gente fazer um estudo, selecionar 50 crianças que fazem só Uhum. uso de chupeta e outras 50 que não fazem uso de chupeta, com fatores muito próximos. Então, é muito difícil a gente isolar um fator e não considerar outras coisas, como saúde geral da criança, como outros hábitos associados, como a questão da amamentação natural. Então, é muito difícil, e os estudos geralmente são um pouco controversos. O que a gente vê na literatura, assim, de mais benefício e que mesmo assim é controverso e é muito relatado, principalmente na Associação Americana, na Academia Americana, é a prevenção, ou pelo menos a tentativa de. As pesquisas consideram que a chupeta pode ser um fator de proteção contra a síndrome da morte súbita em bebês, né? Que nada mais é do que a morte repentina das crianças enquanto dormem, quando são muito pequenininhas. Mas esses estudos, até para esses estudos, é muito difícil a gente chegar num consenso, num resultado redondo, vamos dizer. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente sabe que a chupeta pode prevenir essa síndrome da morte súbita, né? Essa morte súbita ela ocorre muito em crianças bem pequenininhas, em bebês. E é o que a gente tenta evitar, de dar para criança muito pequena. Então, assim, na literatura, o que mais é citado é essa tentativa de diminuir ou de proteção contra a morte súbita. Tirando isso, hoje não existem muitos estudos falando dos benefícios, sabe? É claro que existem Uhum. crianças com síndromes, crianças com outras necessidades e que muitas vezes o uso do bico pode até ser indicado pelo médico, né? Pelo pediatra, como um estímulo estomatognático, um estímulo de sucção. Às vezes a criança não pegou a mama da mãe, não pegou, né? Não foi amamentada naturalmente por outros N motivos que podem acontecer, a gente sabe. Mas, e aí, às vezes a criança precisa de sugar a chupeta associada à mamadeira por outros fatores, pelo fato da criança não ter pego o aleitamento natural. Então, tirando esses pouquíssimos benefícios, Sim. eu acho que a maioria acaba pesando para o lado da balança dos malefícios, que é aqueles que você e eu a gente já citou, que essas alterações, né, na mordida da criança, então essas maloclusões, junto com as maloclusões, a gente sabe, então, tem a mordida aberta, que é quando a criança não consegue encostar os dentes e acaba formando uma abertura maior do que o normal. A gente sabe outra maloclusão muito recorrente, que é a mordida cruzada posterior, que é quando esse encaixe, tipo caixa e tampa, não ocorre de forma correta. A gente pode falar também da interposição lingual, que é o hábito da criança jogar a linguinha para frente para tentar fechar esse buraquinho, né, causado pelo uso prolongado da chupeta. A dificuldade, às vezes, de aprender alimentos, a dificuldade na fala. Então, Uhum. esses prejuízos são muito maiores do que os benefícios que a chupeta pode causar. E é por isso que a gente precisa pôr na balança.
claro, sendo realista, se colocando no lugar da mãe, da família, mas alertando sobre o quanto os malefícios são maiores e muito mais do que os benefícios, né? Sim, a própria também deglutição atípica, né? A respiração também da criança fica toda alterada, né? Então, assim, a gente precisa realmente colocar na balança, né, Ana? Como você mencionou, que esse primeiro mês do bebê é o período crítico também, né? Então, se a mãe conseguir vencer esse primeiro mês ali, resistir à chupeta, o pior é quando a mãe resiste, aí vem o tio e taca a chupetinha na boca. É, Porque vem a acontece, a avó, gente vem a estuda isso, madrinha. tá? Aí vem a avó, aí vem a sogra, aí vem a rede de apoio, indo no sentido contrário. E isso gera um estresse familiar. É ou não é, menina? Digam aí, mãezinhas. Mas, Ana, para uma criança que teve a chupeta ali presente, né? Não teve jeito, a mãe estava já cansada, estava esgotada, acabou cedendo. Seja a avó, a sogra, né? Essa rede de apoio que está ali junto dela. Existiria assim um tempo para que essa retirada fosse feita e essa criança, né, não sofresse tanto com esses malefícios? Existe uma idade limite, assim? O que você me diria sobre isso? Então, a gente tem que pensar que alguns fatores são super importantes, como a frequência que a criança usa esse bico, né? O tempo de duração desse hábito. Então, se ela passa o dia inteiro, se ela tem momentos específicos e até qual idade. Não existe uma idade perfeita, ideal. O que a gente fala, assim, a literatura fala que o ideal mesmo seria a gente conseguir remover até no máximo 1 ano, tá? Só que a maioria das crianças, principalmente aquelas que pegam mais tarde, acabam perdurando esse hábito até mais de 1 ano. Então, assim, no meu consultório, no meu dia a dia, o que eu falo com as mães é tentar não deixar essa chupeta exposta para a criança toda hora, todo momento. Então, não deixar essa chupeta disponível para a criança. Fazer um combinado, fazer com que ela entenda, mesmo pequenininha, que a chupeta vai ser um utensílio, né? Um artifício para que ela se acalme, se tranquilize, mas na hora de dormir. Então, mesmo as crianças bem pequenininhas, com 1 ano e pouquinho, elas conseguem entender. Se a gente deixar esse bico guardadinho numa caixinha limpinha, próximo ao berço ou próximo à caminha da criança, fazendo com que ela entenda que aquele bico, aquela chupeta vai servir para o momento do soninho, da soneca, da tarde ou da hora de dormir, né? Então, vai sair, vai passear com o papai e mamãe, leva esse bico, mas leva ele escondido. Não faça com que a criança veja que aquele bico está disponível, né? Outra dica que a gente dá é controlar essa frequência, controlar a duração e intensidade e evitar, por exemplo, que a criança associe o bico a um conforto emocional. Tipo, ai, toda hora que a criança chora, toda hora que a criança resmunga, a gente usa o bico. Então a criança começa a usar aquela chupeta como uma muleta, como um conforto emocional. Então é fazer essa troca. Então, em vez de eu oferecer a chupeta, eu oferecer o colo, oferecer um carinho, dar ouvido à criança, porque às vezes ela quer falar alguma coisa que está desconfortável, ou usar métodos de distração mesmo, né, Ju? Então, olha, vamos ali ver um passarinho, vamos ver onde que a vovó foi, onde o papai foi, vamos assistir um desenho, vamos colorir uma pintura, vamos brincar de alguma coisa e fazer com que ela se distraia e não use aquela chupeta como uma muleta. Eu acho que são dicas importantes. No meu dia a dia, eu costumo falar com as mães assim, ó. Os malefícios que a chupeta traz, que são esses todos que a gente falou, das deformidades, se a gente consegue remover essa chupeta até antes de 2 anos, essas alterações ou maloclusões costumam se autocorrigir à medida que a criança cresce e desenvolve. Então, por isso que a gente fala assim que no máximo com 2 aninhos, o ideal é que ela já esteja numa fase de transição, de deixar a chupeta. Então, aproveitar o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, o Dia das Crianças, o aniversário, para motivar essa criança, explicando que ela está crescendo e ela já não precisa mais do bico. Então,
muitas vezes, ao conversar com a criança, nós temos essa experiência, né, Ju? De muitas vezes uma conversa que a gente tem com uma criança pequenininha faz um super efeito e a criança se sente responsável, ela sente que ela consegue fazer essa transição da vida de bebezinha para uma vida de uma primeira infância, uma criança um pouco maior, e ela consegue ter um discernimento de que ela não tem mais tanta necessidade daquele hábito. Então, acho que vale muito assim, conversar, fazer combinados com a criança, fazer quadros de estímulo. Então, faz um quadro bonitinho de segunda a segunda, com desenhos, e fala com a criança, ó, toda vez que você conseguir deixar de chupar o bico, você ganha um coração, uma florzinha. E toda vez que você chupar, você ganha uma carinha triste. E aí, no final da semana, a gente vai somar quantas carinhas felizes ou quantos corações você ganhou e quantas carinhas tristes. E aí a gente vai fazer um passeio especial, vai trocar por um lanche legal que você goste, ou por um brinquedinho, uma surpresa, uma coisa simbólica, tentando estimular o desuso da criança. Então, eu costumo fazer assim, sabe? E tem dado certo. Eu acho que tanto para o bico quanto para o dedo, ter conversas com a criança e essas outras dicas todas que eu dei para tentar desestimular o uso mesmo, de uma forma gradativa, de uma forma leve, sem punição, de uma forma que a criança entenda o porquê e, né, e que aquilo não precisa mais ser usado. Eu acho que é assim. Sim, e isso que você falou muito importante. Às vezes a criança ela só quer um momento de conexão ali com a mãe ou com o pai, quer uma atenção, né, Ana? Ela quer uma Isso. atenção. É, E até o próximo, amanhã não, na quarta-feira nós vamos falar sobre um método de distração. Você falou da distração, né? Distrair a atenção da criança da chupeta ou da mamadeira ou mesmo do dedo. Hoje em dia, as mães têm utilizado um método de distração que está aqui, ó, no alcance da palma da mão, né? O celular, o uso de telas, né? Tablets, televisores, enfim. E nós vamos conversar sobre esse tema também na próxima quarta-feira, né? Então, assim, estar atento, né, ao teu filho, ouvir, olhar para ele, né, Ana? Olhar nos olhinhos dele, descer até a altura da criança, porque a criança ela não pediu para ter esse objeto na vida dela, ela não pediu. Então, né, muitas vezes os pais decidem ofertar e é. depois, na hora de retirar, né? Então, assim, sempre com muito respeito, com carinho, com cautela, porque a gente vê também que quando o hábito, né, da chupeta ou da mamadeira ou do dedo, quando ele é retirado de uma forma muito rápida, acaba gerando algumas vezes, né, Ana? Na área de saúde não é exatas, né? Então não dá para a gente dizer assim, sempre há um efeito. Não, mas a gente vê que pode gerar um outro hábito, né? Cada criança vai ter um emocional. Isso está ligado a toda a estrutura familiar, né? Pai, mãe, pessoas que convivem debaixo do mesmo teto, né? Está ligado a um sistema ali familiar. Então, se essa criança ela tem uma maturidade, se ela desenvolveu as suas emoções, né? Se ela é uma criança saudável emocionalmente, e se ela possui, assim, pais também saudáveis emocionalmente, acaba sendo mais fácil, né? Sim, e outra Mas, coisa que eu percebo, Ju, é assim, ó, é muito comum acontecer da gente, eu digo a gente como ser humano, a gente acaba usando desculpas para perpetuar as coisas, sabe? Então, ai, o irmãozinho nasceu, então ele quer continuar chupando o bico. Ou ai, ele adoeceu e foi internado, então eu fiquei com dó de tirar o bico. Então, é tomar cuidado para a gente não utilizar argumentos nossos, argumentos do adulto, para suprir essa dó ou esse medo de tirar e gerar um trauma. Por isso que quanto mais gradativo, quanto mais com conversas, quanto mais cedo, fica mais fácil, porque a criança ela não gera um apego emocional, ela não gera uma dependência, né? Assim, muito forte. E eu vejo muitas crianças aquelas que acabam perpetuando esse uso, Ju, de 2, 3, 4 anos com o bico ainda, acabam se infantilizando demais. Então, eu vejo muitas crianças grandinhas já,
de 3, 4, 5 anos usando chupeta e que acabam, assim, sendo infantilizadas. Então, claro, a criança é a criança, ela vai continuar sendo criança, mas às vezes ela vira um bebezão gigante da família. Tipo, um bebê gigante no sentido de ela já não é mais um bebê, mas o fato dela chupar bebê, ela quer se sentir, muitas vezes ela quer chamar atenção. E aí, perpetuando esse uso, ou mantendo esse uso e a gente cedendo como adulto, né, que sabe das consequências, a gente acaba infantilizando. Então, por isso que nada como conversar, explicar, claro que usando o vocabulário adequado para a idade da criança, muitas vezes a gente consegue fazer com que esse hábito seja gradativo, seja removido aos poucos, de uma forma tranquila, sem traumas e sem pressão demais, porque também a gente tem que tomar cuidado, e esse alerta fica aí para as mamães, que muitas vezes se a gente se apegar muito à remoção de uma forma muito intensa, a gente às vezes pode gerar um efeito contrário, que é de um apego ainda maior da criança, né, Ju? Sim. E também, no que diz respeito às consequências, os malefícios, né, Ana? A gente também existe aquele fator genético, né? Algumas crianças fazem o uso da chupeta e não tem praticamente efeitos, né? Algumas. Já Sim, outras, dependendo da predisposição ali genética, já desenvolve um grau de maloclusão. claro. Maloclusão, mães, é quando o encaixe dos dentes é totalmente desforme, desconfigurado do padrão de oclusão normal. E nós vamos estar falando mais sobre isso aqui, até no meu Instagram, porque eu vejo que é É muita uma falta de dúvida. informação mesmo. Uhum. É E verdade. ainda hoje, mesmo a Uhum. gente trazendo, né, Ana, a odontopediatria para as lives, para os Uhum. congressos, para dentro de casa, para a palma da mão das mães, ainda é muita desinformação, né? Muitas crianças vêm para mim com 6 anos de idade, ainda para a primeira consulta, né? Então, olha Uhum. só, toda essa fase crítica já aconteceu, já teve o efeito, já está com a sequela, já está instalado, e quando o fator genético, a herança do pai ou da mãe está, aí que fica mais grave ainda esse efeito, né? Mas no caso de da gente ter uma sequela muito severa, nós poderíamos estar utilizando tratamentos bem específicos no caso, né? A Ana parece que deu uma travada. Espera só um instantinho, pessoal. A conexão. Vou chamar a Aninha aqui. Parece que a conexão dela caiu, pessoal. Só um instantinho. Ana, você já tá aqui? Esperar só ela entrar. Então, gente, a gente tem que ter em mente que chupeta, mamadeira e dedo vão sim causar alterações. Só que em cada criança, em cada família, a gente vai ter um grau de deformação dentário facial. Padrão facial do seu filho vai sim ser condicionado pelos hábitos que você instalou na vidinha dele. Claro que tem criança, mas meu filho chupou chupeta até os 5 anos e não teve efeito algum. Pode acontecer? Pode sim. Mas será que é sempre assim? Será que a gente pode, assim, generalizar? Não é isso que nós, como odontopediatras, vemos todos os dias no consultório. Nós não vemos essa realidade. Deixa eu chamar a Aninha de novo, tá aqui, pra gente continuar nosso bate-papo. Oi, Aninha. Nós estamos falando, então, dos malefícios, dos benefícios da chupeta. E se foi tão simples introduzir muitas vezes esse hábito, na hora da remoção, nem sempre é isso que a gente vê. Que é simples ser removido, que é fácil, que é tranquilo. Não é, mamães. Quem já passou por uma remoção de chupeta sabe dizer bem que não é assim tão tranquilo, que não é tão fácil assim.
Esperando a Aninha retornar. Para a gente já ir caminhando para o fim. E hoje nós estamos falando aqui sobre o hábito de chupeta. Dar ou não a chupeta? Dar ou não dar? Comprar ou não comprar? Levar? Será que eu devo levar a chupeta para o enxoval? Será que eu devo levar a chupeta já na bolsa do bebê para a maternidade? O que vocês acham? Mamãezinha, se vocês tiverem alguma pergunta, podem me falar aqui, tá? A Aninha teve um pico de luz lá. Deixa eu ver se ela consegue voltar. Deixa eu ver se ela consegue voltar. Acho que ela teve um pico de energia. Nós estamos conversando com a professora Ana Bona. Ela caiu aqui, mas já estamos voltando. Oi, Ju. Perdão. Voltando. Muitas emoções, não se preocupe. Nossa, eu acho Ontem que foi deu engraçado, um pico né? de luz aqui. E a internet Não, a gente, caiu o sinal Wi-Fi. Aí agora eu não, a tô gente foi no conversando meu aqui, tá tranquilo. 4G. Tranquilo, tá? Vamos já caminhar para o fim. Ontem foi isso também. No final da live, minha live não queria terminar. Eu fiquei uns 10 minutos só tentando fechar a live e não consegui. Conclusão. Deus ajudou que ela ficou salva. Então, Ana, no caso de essas mamães que já vêm com seus filhos com 6 anos de idade, né, pra gente, muito, eu recebo muito ainda mamães nessa idade para a primeira consulta. E normalmente elas já vêm sequeladas, já vêm com os defeitos na face, na mordida, nos dentes. O que fazer? Que formas de tratamento, no caso, relacionado aos dentes e à face? Nós, como odontopediatras, né, como dentistas indicados para tratamento especializado de bebês, crianças e adolescentes. O que nós podemos ofertar como tratamento? Então, Ju, estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Sim, te ouvindo. Estou te vendo, te Ok. ouvindo. Então, na verdade, o mais importante é a gente explicar para as mamães que estão assistindo a gente que o tratamento precoce, ou seja, o quanto mais cedo, no caso das maloclusões, a maioria dos casos é melhor, né? Claro que respeitando uma individualidade, igual você falou, existem perfis, existem padrões faciais que têm uma maior predisposição de desenvolver alterações mais graves, assim como existem outros perfis ou padrões que não desenvolvem com tanta gravidade. Por isso, varia muito essa questão de idade. O que a gente fala de uma maneira geral é ir ao dentista antes de precisar ou antes de perceber qualquer alteração, para que a gente possa, o quanto antes, examinar, diagnosticar cada caso e poder ajudar essa criança o quanto antes. Não só com informações e orientações, né? Mas com o tratamento indicado. E a gente atua na área da ortopedia, né? Na área dos aparelhos ortopédicos, ortodônticos, mesmo em crianças que ainda não começaram a troca dos dentes. Isso é importante frisar, né, Ju? Porque muita gente ainda acha que tem que esperar trocar os dentes para corrigir alterações dentárias na questão de aparelhos ortodônticos ou ortopédicos, né? Isso mesmo. E os aparelhos ortopédicos também, eles são até algumas vezes utilizados, né, Ana? Na ajuda até da remoção, né, do próprio hábito. Você tem também essa Sim. prática aí? Sim, sim. Existem alguns aparelhos, e é importante a gente esclarecer que eles não são punitivos ou impeditivos. Na verdade, a gente primeiro, claro, precisa retirar a causa do que está causando, né? O que está estabelecendo a maloclusão, mas muitas vezes alguns aparelhos podem nos ajudar ou facilitar essa remoção
fazendo com que a criança entenda que não tem como mais ela manter o hábito que ela está perdurando, né? Isso mesmo. Caminhando para o final, mãezinha, se vocês tiverem alguma questão, vocês estão muito quietinhas hoje. Acho que as mamães já. Ó, o assunto é muito polêmico mesmo, né, Ana? Um Ana, pouco. um pouco, mamães, sintam-se à vontade, tá? Ana, pra gente já ir finalizando, esse bate-papo tá tão gostoso, né? Tão fluido, tão leve, tá uma consulta mesmo, um consultório. O Tá? que que você diria? O que que você diria para essa mãe que está sendo acusada, muitas vezes até pela própria família dela, né? Às vezes não é por nós, odontopediatras, ou pelas amigas, pelas colegas de trabalho, mas às vezes é a própria família. Ah, o dente dela tá assim, olha só como é que tá, o sorriso tá feio, né? Ah, o menino caiu, escorregou, é culpa de quem? Né? Da mãe. Então, assim, o que que você diria para essas mamães que estão hoje, nesse exato momento, sendo culpadas pela condição bucal da sua criança, né? Nesse caso, especificamente, a gente está falando hoje das maloclusões, né? Dos encaixes, né? Alterados dos dentes, né? Como a própria Ana disse, efeito caixa e tampa, né? Então, o que que você diria, Ana, para essas mãezinhas? São Então, inocentes? São eu culpadas? acho que Quem assim, é que é culpa? a gente não está numa posição de juíza, muito pelo contrário, a gente está numa posição de compartilhamento de informações e de informações profissionais, né? Então, muitas vezes, é o que a gente falou no começo, a mãe ela quer ser ouvida, ela quer colocar o ponto de vista dela, ela quer explicar a situação que está acontecendo. Então, o que eu mais acho que a gente deve frisar nesse final desse bate-papo, Ju, é que assim, não deixem para procurar o odontopediatra só no caso de uma emergência, no caso de uma necessidade. Procurem o odontopediatra como um guia mesmo, um guia de prevenção, um guia de orientação. Então, uma pessoa com quem você pode contar, dividir as suas dúvidas, dividir os seus anseios, compartilhar os medos, as angústias, porque nós, odontopediatras, nós vamos sempre receber essa família, essa mãe, esses pais, e vamos, com bom senso, com empatia, com carinho, com o amor que a gente tem pela odontopediatria, orientar de uma maneira que a mãe e a família tenha paciência, informar sobre as condições, orientar, passando dicas, passando informações importantes dentro daquela realidade, dentro da realidade daquele núcleo familiar. Então, você, mamãe, não deixe de procurar a gente, odontopediatra, em qualquer fase da vida do seu filho, mas principalmente desde o início do aparecimento dos dentes. Assim, a gente vai poder estar sempre passando informações preventivas, informações que vão fazer com que o seu filho cresça com menos sequelas, menos consequências e muito provavelmente uma criança com uma arcada saudável, com os dentes saudáveis, com todo esse sistema, né, facial de uma forma mais equilibrada, harmônica e saudável possível. Então, não existe receita de bolo, não existe passe de mágicas, né, Ju? Eu acho que o mais importante é isso, é alertar as mães para sempre nos procurar nessas dúvidas, nesses medos, nesses anseios, porque a gente sempre vai ter uma palavra, não só profissional, mas uma palavra amiga, de conforto e de orientação para dar. Eu acho que é isso o mais importante. A gente sempre vai estar pronta para acolher, para abraçar, né, Ana? Com certeza. E Isso não para mesmo. ser juíza de nada nem de ninguém. Não para ser juíza. Quem somos nós para julgar, né? Nós não fomos Com chamadas certeza. para julgar. Nós somos Com chamadas certeza. para acolher, né? Diagnosticar, tratar, prevenir e amar. Amar muito esses pequenininhos, não é mesmo? Com Ana, certeza. quero te agradecer. Quero te agradecer muito, tá? O nosso bate-papo está se encerrando, tá? Foi um prazer revê-la. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu coração Imagina, lindo, totalmente receptivo. Que Deus continue te imagina, Ju. abençoando Amém. grandemente, tá? Eu quero E te quem sabe no agradecer futuro, muito.
Pois Quem é, sabe a gente vamos. encontra alguma pós aí, algum Pois mestrado, é. você tá aqui pertinho, né, em BH. Pois é, então, Ju, eu quero também te agradecer muito por esse convite, por ter lembrado de mim. Vamos manter esse em contato. Eu acho que a gente sempre, unidos pelas crianças, unidos pela odontopediatria, é a melhor forma que a gente tem de trabalhar, porque a partir do momento que a gente vê que nós podemos conectar, né, nos conectar e criar Uhum. laços e pontes para ajudar o próximo, é a melhor maneira da gente poder aplicar o que a gente mais ama fazer, né? É Então, te isso aí. agradecer pela essa oportunidade, dizer que foi uma delícia bater esse papo com você e com as pessoas todas que assistiram, agradecer quem participou com a gente, viu? Isso E mesmo. logo a gente combina outras lives e vai conversando e Isso mesmo. compartilhando, né? Ideias e Tá conhecimento. bem. Vai ser um prazer e uma alegria. A todas as mamães presentes, papais, foi um prazer e gratidão pelas suas presenças aqui, tá bom? A gente se vê então numa próxima. Com certeza. Um beijo, Um boa beijo, fica noite. com Deus, boa Você noite. também, Ju. Até mais. Tchau. Até a Tchauzinho. próxima. Até.